Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez iniciando a semana, na graça, né, de Deus e sendo grato, né, por aquilo que o Senhor tem feito até aqui. Já há uma semana sem parar trazendo vídeos, mensagens que o Senhor está colocando, né, em nossos corações para estar compartilhando e ministrando aqui. Espero que esteja edificando a vida de cada um. Amém? E hoje a palavra, né, que vamos iniciar a semana aí, o Senhor colocou em meu coração que está ali em Atos 12, né? Que fala ali, né, da perseguição de Herodes, né, perseguindo a igreja. E Herodes, vendo, né, que agradava ao povo judeu essa perseguição, até mesmo matou Tiago, filho de espada. E ele viu que o povo se alegrou disso, né, se agradou disso. E a intenção de Herodes era fazer aquilo que o povo estava, favorecendo a ele. Então, nesse momento, né, Herodes perseguindo a igreja, ele mata Tiago, filho de espada, e Pedro foi lançado ao cárcere. E ele deu ali o comando aos soldados ali para fazerem quatro grupos ali de 4 pessoas para estarem né, seguros de que Pedro não fosse né, fugir ou escapar, algo do tipo. Tamanha era a preocupação dele, né? Pois a intenção dele era colocar Pedro perante o povo para executá-lo após ali, né? Ali naquele momento eles estavam, né, dos pães asmos e logo após seria a Páscoa. Nesse momento ele coloca ali, né, Pedro em cárcere, e Pedro estava algemado, acorrentado ali, estava preso, sem ter como para onde fugir. E a gente vê um detalhe, né? A igreja orava fervorosamente, né, em prol da vida de Pedro, né? Pois sabiam tamanha preocupação era cair nas mãos do rei Herodes. E as pessoas ali, né, já sabiam que Herodes já iria decretar, né, a morte dele, né, a execução dele. Pois todos viram que foi o que aconteceu, né, com Jesus e antes mesmo ali, né, com Tiago e até mesmo com Estevão lá atrás, né? Então, nesse momento a gente vê que a intenção de Herodes era agradar o povo. É que eu queria, né, onde começa ali o contexto, eu queria ler para facilitar para nós. Se encontra no versículo 6 ali do capítulo 12 de Atos. E aconteceu que naquela noite anterior, em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre os 2 soldados, com algemas presas às 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Até aqui por enquanto. Esse momento já nos chama uma atenção, né? Que o anjo aparece e ele toca no Pedro, pois Pedro estava dormindo. E quantos de nós muitas vezes estamos, né, espiritualmente falando, dormindo, paralisados, já conformados com a situação que estamos? Muitas vezes vivemos coisas extraordinárias, coisas poderosas, manifestando, né, o Espírito Santo, a presença dele. Não por nós mesmos, mas sim porque é pelo Espírito Santo, né, é a autoridade no nome de Jesus que nós fazemos. Mas diante de todas as circunstâncias que começam a ocorrer, né, as perseguições, né, os levantes do inimigo, né, as pessoas que estão próximo de nós se perdendo, né, caindo, ou até mesmo se desviando novamente, voltando às velhas práticas. E nós começamos a desanimar, a ver que não tem sentido isso para nós, né? E a gente acaba se conformando com a situação que estamos. Muitas vezes estamos ali, né, na vontade do inimigo, presos, encarcerados, algemados, dormindo, sem ter, né, um plano de ação, sem se posicionar em oração. Porém ali Pedro, né, tinha uma igreja ali fervorosa orando, né, por ele, intercedendo por ele, para que ele fosse liberto, para que ele fosse livrado daquela situação. E nesse momento a gente vê a confirmação disso. O anjo aparece subitamente ali e toca em Pedro. Tamanha era o sono que ele estava, né, um sono profundo, pois o anjo tocou nele, ele despertou e ele fala: depressa, levanta e me segue, né? Então nesse momento ele começa a seguir ao anjo, e o anjo começa a abrir as portas das prisões ali, né? Então nesse momento ele pega, né, ele fala: toma sua capa e vamos. E aqui já me traz algo, né? Pedro, né, pegar a capa.
A capa era um sinal, era um símbolo de autoridade, né, de governo. Nesse momento que ele fala, tome a sua capa, é Deus nos falando, tome a sua autoridade, né, toma a autoridade de governo que foi confiado a você, pois você, né, é um discípulo, você é um seguidor de Cristo, você é aquele que o Senhor chamou, escolheu. Então muitas vezes nós estamos estagnados e parados, travados, né, estamos conformados com a situação que Satanás muitas vezes nos coloca e ficamos ali, né, algemados, aprisionados, sem ter para onde sair, dormindo. E nesse momento a gente vê que o anjo veio e, né, logo após ali, né, as algemas caem. E quando nós somos despertados desse sono espiritual, que Jesus vem e nos toca, o Espírito Santo vem e nos toca, nós começamos a tomar posse novamente da autoridade. E me traz algo precioso aqui quando fala que a igreja estava orando fervorosamente. Hoje eu como intercessor eu entendo que minha vida, né, hoje, né, nos caminhos do Senhor, foi porque havia uma igreja, havia pessoas intercedendo para que uma cidade, um povo fosse liberto, fosse transformado, fosse encontrado por Jesus e que pudesse estar caminhando na verdade. E hoje eu sou um testemunho disso. Então aqui nesse momento a gente vê que uma igreja estava orando, intercedendo por Pedro. Nesse percurso ali que o anjo vai abrindo as portas ali da prisão, Pedro ainda sem entender, para ele era uma visão aquilo, né? Ele não estava entendendo, não estava, né? Ele estava ainda meio que estagnado ainda. Ele acordou, mas ainda estava, né? Estava ali sem entender o que estava acontecendo. Pois a gente vê o tamanho era, né? A opressão que ele estava ali, né? O conformismo que ele estava ali, ele já estava esperando a morte. Então, quando a gente vê ali que o anjo liberta, né? O anjo leva ele para fora da prisão, a gente vê que logo após ali no versículo 11 fala, e quando Pedro caiu em si e disse, agora eu entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou esse anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramou contra mim. Então o que a gente viu, ele caiu em si, né? Depois de, né, o anjo aparecer, tocar nele, despertar ele, né? Tirar as algemas dele, abrir as portas da prisão, né? E creio também que havia ali, né, um batalhão ali cuidando dele. Com certeza esse batalhão caiu no sono, porque para a presença do anjo aparecer ali, a luz resplandecer, as trevas tem que afastar, tem que cair. Então nesse momento nos traz vários ensinos essa passagem. E Pedro ali, quando ele fala, né, caiu em si e disse, agora eu entendo sem qualquer sombra de dúvida. Muitas vezes nós estamos já com a incredulidade tomando, né, conta do nosso coração, trazendo dúvida, falta de fé, falta de esperança, incerteza, insegurança, até mesmo já nem crendo mais nas promessas do Senhor, nem tendo mais, né, nem crendo mais naquilo que o Senhor fará ainda mais. E muitas vezes nós ficamos conformados com aquilo que nós estamos vivendo. Mas aqui o Senhor nos fala, quando a presença dele vem, quando o Espírito Santo dele vem, as algemas caem, as amarras caem, as cadeias caem, as portas são abertas e tudo aquilo que nos aprisionava, né, cai por terra, nós somos libertos, pois aonde nós temos uma igreja clamando, um povo clamando, né, orando fervorosamente, cadeia se rompe, cadeia das trevas caem, e nós entendemos quando a palavra de Deus fala, né, que as nossas armas, né, ainda que nós somos seres humanos, nossas armas não são terrenas, mas são poderosas em Cristo Jesus para destruir fortalezas, para quebrar, né, vãs filosofias, trazendo toda a mente desobediente e obediente cativas a Jesus Cristo. E quando nós vamos na vontade do Senhor, é isso que acontece, né? Quando a gente desperta do sono, quando nós caímos em si, que o Espírito Santo vem e traz a revelação para nós tomamos posse novamente da capa de autoridade, nós tomamos posse do governo, nós tomamos posse daquilo que o Senhor nos confiou como filhos, seguidores de Jesus nessa terra. Então o Senhor ele nos chama para despertar do sono, para nós cairmos em si e não ficar paralisados, não ficarmos conformados com a situação que estamos, pois o Senhor é poderoso, Ele é poderoso para destruir fortalezas. E o Senhor para aqueles que amam a Deus, Ele é como colunas de fogo, Ele protege, Ele guarda, Ele vai estar restaurando mente, vai estar te tirando de cativeiros, vai estar te libertando de onde você está aprisionado. Amém? E espero que essa palavra possa ter vindo de encontro em nossos corações. E eu quero encerrar aqui, né, com uma oração. Querido Deus, amado Pai, eu te louvo, te agradeço por essa palavra, Pai. Desde já
Nós pedimos a Tua direção, Pai, Teu Espírito Santo trazendo discernimento daquilo que o Senhor quer nos direcionar e nos orientar, Pai. Que cadeias, amarras sejam despedaçadas, desatadas, Pai, fortalezas, Pai, lançadas por terra no nome de Cristo Jesus. Nós declaramos, Pai, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, pois o Senhor é poderoso, o Senhor é fiel, Pai, para está, Pai, rompendo toda a cadeia, Pai, tirando seus filhos de cativeiro, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo, Pai, para a luz, Pai, todos aqueles que estão em escuridão. Então nós declaramos, Pai, que a Tua luz dissipa toda a treva, Pai, e o Senhor é quem tem governo, o Senhor é quem tem poder, e nós somos comprados, Pai, nem por ouro, nem por prata, mas sim pelo precioso sangue de Jesus, Pai, e nós caminhamos debaixo da Tua mão poderosa, Pai. O Senhor vem com a Tua intervenção, o Senhor venha trazendo, Pai, seus filhos de volta aos seus caminhos, o Senhor venha trazendo o Teu Espírito Santo, fazendo com que nós venhamos cair em si, Pai, para voltarmos para a Tua vontade, Pai, e continuar seguindo a missão que o Senhor nos proporcionou, Pai. Então, no nome de Cristo Jesus, é assim que eu oro e desde já eu declaro sobre meus irmãos, Pai, uma semana abençoada, um dia abençoado, Pai, de renovação, de transformação, Pai, de fé aumentada, Pai, de esperança voltando à luz, Pai, que possa trazer à memória aquilo que traz esperança aos seus filhos, Pai, no nome de Cristo Jesus, que possamos continuar, que possamos tomar, Pai, um combustível, Pai, através do Teu Espírito Santo, para nós continuarmos e sermos impulsionados a fazer a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos. Espero que essa palavra possa ter edificado a vida de cada um e que vocês possam ser tocados, impactados de forma tremenda, poderosa e sobrenatural. Amém, irmãos. Deus abençoe, um ótimo dia aí.